está condenado. Então, para que todo homem venha a ter, assim a vida precisa ter a vida, e a vida é Jesus Cristo para conosco. E assim, igreja amada do Senhor, aqui está também Jesus Cristo já crucificado. Mas antes disso, eu quero voltar e dizer que no livro de Lucas, capítulo 1, versículo 35, aonde Maria recebe a virtude de Deus, do Espírito Santo de Deus, e ali é formado o menino Jesus, porque ela ali falava que ali era impossível ela ter um filho, porque ela não tinha mantimento nenhum em relação com José. Mas ele diz: este menino não será da vontade nem da carne e nem do sangue, mas sim é da virtude do Espírito Santo. Por isso, no livro, ainda no versículo 37, ele ainda diz o anjo: e para Deus nada é impossível. Para Deus, igreja, nesta noite, mudar a minha vida, a tua vida, nada é impossível, porque o Deus do impossível, Ele formou em o nosso Salvador Jesus Cristo, para que hoje nós viemos a crer na salvação, para que hoje nós viemos a crer que ainda há uma chance para um novo dia, uma nova amanhecer, porque todo homem está sujeito à condenação por causa do pecado. Mas a palavra diz lá em Romanos, capítulo 23 e versículo 6, versículo 23, capítulo 6, versículo 23, que assim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Glória a Deus! Mas para adquirir a vida eterna precisa de algo. Este algo se chama arrependimento. É se arrepender do fundo do teu coração, de alma, corpo e espírito. É se arrepender de todo o vosso pecado. Não é se arrepender da boca para fora, é se arrepender de dentro para fora. Não sejais assim como os hipócritas, que ali Jesus falava, os sepulcros caiados, que são bonitos por fora, mas são podres por dentro. Não, Jesus não quer essa maneira o homem. Ele quer que nós viemos ser limpo interiormente primeiro, para que o corpo de fora também, porque assim diz a palavra de Deus também no livro de Provérbios: assim como os seus olhos assim é a cadeia do teu corpo. Se os teus olhos transmitem a luz, você é uma luz, mas
Deus se Ele voltar agora. Se Jesus chegar agora em nossas vidas, o que vamos oferecer? O que vamos oferecer? Será que é os lenços que estão sendo ungidos e vendidos? Será que é até mesmo a camisa? Não, nós temos que oferecer para Deus este coração quebrantado, este coração imaculado, este coração sem pecado, dizendo: Senhor, é aqui nós aceitamos a Ti como Salvador, perseverei até o fim. Jesus, Ele vai mostrar a cada um a nossa obra, aquele da boa obra e das boas obras também, e todo aquele que perseverar até o fim terá uma coroa de glória. E para ter uma coroa de glória precisa perseverar até o fim. Para que nós venhamos ser absorvidos dessa condenação, precisamos ter Jesus como Salvador. Então aquele homem ali falava: veja, que este nenhum pecado tem para estar aqui. E nós, como ladrões, estamos aqui porque fizemos mal feito. Mas ali ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí muitos vão dizer: hoje eu não estou preparado, quem sabe amanhã. Jesus disse hoje, Ele não disse amanhã. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de você alcançar a mais preciosa graça de Deus, a tua salvação. Porque o apóstolo Paulo diz no capítulo 6 de Romanos também, no primeiro versículo: até quando fiqueis em pecado por causa da abundância da graça. Porque muitos acham: eu vou continuar pregando, Jesus vai me salvar ainda. Não, Jesus vai salvar aquele que se arrepende dos seus pecados. Jesus, quando voltar e chegar aqui, Ele vai chegar e vai arrebatar a sua igreja. E aquele que ali foi separado para a condenação e para a absolvição, ser livre do mal, ser livre da condenação do inferno, da segunda morte, como diz Apocalipse capítulo 2, versículo 11. A segunda morte, que é o maior dano que o homem vai ter. Você pode morrer de tiro, pode morrer atropelado, pode morrer de qualquer tipo, mas só que você só precisa morrer como? Assim diz a palavra: tem que morrer com Jesus Cristo. Porque se você morrer sem o Salvador Jesus Cristo, você não tem parte com Deus. Mas para isso hoje você veio buscar a presença. Para isso hoje Ele diz, como Ele fala no livro de Timóteo, de Romanos também, capítulo 13, dizendo: não tenho um espírito de escravidão, mas eu tenho um espírito de adoração, um espírito a qual sejais os filhos de Deus. Que Deus nos trouxe a reconciliação. Assim, apóstolo Paulo escreveu também no livro de Romanos 5, e por amor a nós, Ele nos trouxe a reconciliação do seu Filho Jesus Cristo. Então nós somos reconciliados pelo sangue, nós não somos reconciliados pela vontade nem da carne nem do Espírito, ali da própria carne, mas sim do Espírito, pelo sangue do intermédio do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque está em Timóteo: há um só intercessor entre Deus e o homem, e este é Jesus Cristo. Não é Valdomiro, não é pastor Almeida, não é bispo Macedo, não é João Vive Palharim, não é estes homens que entregou a seu corpo ao Espírito lá na cruz. Eles são chamados para uma missão, e cada um mostrará a sua obra no final, cada um dará conta das suas ovelhas. Por isso assim diz a palavra no livro de Jeremias: ai dos pastores que só tirar uma lã das minhas ovelhas. Agora aqui nós temos um pastor, nós temos aquele que reme, aquele que vai nos guiar, aquele que trouxe a reconciliação, aquele que através da sua morte nos trouxe a salvação. E antes da morte de Jesus, fica tudo em trevas. E Jesus,
estava ali, e algo que ele diz: estou com sede. E ali molharam uma esponja, algo ali dentro do vinagre, e deram sobre Jesus, colocaram sobre a sua boca. E em grande voz ele clama, dizendo: já estás consumado. No livro de João, capítulo 19, versículo 30 e 31, já estás consumado, já está cumprido toda a palavra. Porque Isaías também profetizava no livro de 53 e no versículo de número 5, que toda ali seria o Imaculado Cordeiro, Ele quer dizer, o Senhor Jesus Cristo, ele seria moído, quebrado, e assim não seria quebrado ali como ele diz os ossos, mas seria um homem sofrido, sofreu pelos nossos pecados, para que toda a transgressão de pecado seja lançado sobre seus ombros, para que todos nós hoje viemos alcançar a salvação. Mas muitos passam desapercebidos. Muitos ficam achando que tudo isto não passa de umas letras. Muitos não se atentam para a palavra de Deus. Muitos não se atentam já estando na condenação, sabendo que já está na condenação do pecado, e não tem como Salvador Jesus Cristo. Mas para isso ele expirou, para isso ele diz: Pai, do meu Espírito eu entrego, porque agora veio a reconciliação. Se não fosse a morte, não haveria salvação. Se não fosse ele, a luz, não estaríamos hoje andando sobre ela. Mas a luz que eu falo não é a luz da eletropau, não. É a luz divina. É a luz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. É aquele que guiará através de Isaías. Isaías profetizou 40:16. Eu criarei um povo cego, um povo surdo, um povo que anda num caminho sem saída, um povo que anda num caminho sem saída, mas eu endireitarei os vossos caminhos. Ele padece na cruz, e ele padecendo na cruz fica tudo em trevas, e é rasgado o véu de cima para baixo. Agora entenda que o véu é rasgado de cima para baixo, não é para matar bode, não é para matar galinha, não é para sacrificar animal, não é para sacrificar criança, porque o véu já foi rasgado de cima para baixo. E Jesus Cristo padeceu na cruz, para que hoje mesmo tu dobres o joelho e se arrependa de todo o pecado. Não é para acender vela para fulano e nem ciclano, não é para matar animal nenhum, porque diz a palavra de Deus através de Sofonias capítulo 1 versículo 7: cavai-vos diante do Senhor Jeová, porque ele já deu um sacrifício para que todos os seus convidados cheguem a ele. Quem é os convidados de Jesus? Todo homem pecador que quer uma remissão na sua alma. Quem é o convidado de Jesus? É todo aquele que quer mostrar fruto de arrependimento. E se mostrar fruto de arrependimento, agora serás os meus discípulos e dará fruto, e frutos que permanecem. E tudo que pedires em meu nome, assim eu vos darei, para que o Pai dele seja glorificado. Há arrependimento. Então agora Jesus entregou o seu Espírito, e ele disse muito antes também aos seus discípulos, em João capítulo 14 versículo 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos concederá outro em meu lugar, e este é o Consolador, este é o Espírito que testificará de todas as coisas.
que não ficariam órfãos, mas teriam o Consolador, teria aquele que guiaria, aquele que levaria a eles a tal grande salvação eterna, a tal grande pregação daquele que foi pregado na cruz do Evangelho, porque o apóstolo Paulo escreve em 2 Timóteo capítulo 3 e versículo 16, a este pregou aos gentios, assim ele está falando do amor, assim toda a piedade pregou aos gentios, e por eles foi pregado assim na cruz, para que hoje ele já foi testificado pelo seu Espírito, foi visto pelos seus anjos, e hoje está acima da glória. Para Galiléia me esperarem lá. E ali indo eles, ele dizia que ali haveria uma casa, um lugar, aonde ele cearia com Jesus. Mas Jesus, ali veio a sua morte em cruz. Então, quando aquelas mulheres, Marta, Maria, Madalena, Joana e outras mais, foram ali, seguiram Jesus até ali um lugar chamado Caveira, de longe elas vistas, e sobre perto da cruz havia muitos soldados romanos zombando, e quando ele ali padece, que ele entrega o seu Espírito, que ele veio, ainda continuavam as entregas, e ali elas, muitos voltaram a bater em seus peitos, e um daqueles soldados, ele dizia, realmente este era o Filho de Deus, o justo. E mais ainda, ali a palavra de Deus fala que estes dois ladrões que estavam com ele são quebradas suas pernas, e quando eles chegam a Jesus, não quebram nem os ossos, para que cumprisse a profecia de Isaías, que nem um osso seria quebrado. E ali ainda mais, quando o romano, o soldado, perfura ali no seu pulmão, jorra sangue e água. No princípio o Espírito Santo habitava sobre a água. Agora Jesus entrega o Espírito. Agora vem o sangue, que significa o Novo Testamento, a nova aliança de Deus com o homem. No livro de Hebreus capítulo 9, versículo 14. Agora nós somos filhos adotados como Deus vivo, filho do Deus vivo. Porque ele deixou assim um testamento, e este testamento é que o seu sangue foi derramado na cruz, para que todo pecador que se chegasse a ela, assim ao seu sangue, recebesse a salvação. Vamos agradecer pelo Deus Altíssimo, através da morte, e voltando Maria, Madalena, Maria, chega até o sepulcro onde Jesus estava, e ela chegando ali, dois homens, varões de branco, dizia para ela, ao terceiro dia, no domingo de Páscoa, dizia, o que procuras já não há entre os mortos, mas este já ressuscitou. Este já ressuscitou.
Então, quando elas chegam até ali, vê o sepulcro de Jesus vazio, elas voltam imediatamente para Jerusalém, e ali os seus discípulos reunidos, elas chegam e diziam que tudo que viram, e eles, por não acreditarem, Pedro toma assim e vai até lá. E ele, chegando ao sepulcro de Jesus, ele só vê um lençol dobrado e ele começa a chorar. Jesus é ressuscitado pelo próprio Espírito que foi entregue, o Espírito de vida, porque ele é vida e vida com abundância. Ele é vida e vida com abundância. Não pode reconhecer. E quando ele aparece aos discípulos, a primeira coisa que ele diz, capítulo 28, versículo 18: todo o poder foi me dado entre os céus e também a terra, e foi entregue nas minhas mãos. Porque aquilo que Jesus devolveu, que foi a seu Espírito, para que hoje também viemos a receber do teu Espírito, agora ele diz: ide para Jerusalém, ficais até lá, aonde descerá o revestimento, o poder de Deus. Então, quando ele diz ficais em Jerusalém, é ficar na posição, é ficar na comunhão, na graça do Deus Altíssimo. Vamos receber, porque quando interrogaram Jesus antes da sua morte, muito antes, dizendo para ele, aqueles homens, dizendo para Jesus: os teus discípulos não jejuam. Ele diz: como pode os amigos do esposo jejuar estando com ele? Mas chegará dias que eles precisarão jejuar, porque virá o poder, aonde eles orarão pelos enfermos, eles assim expulsarão os demônios também. Então Jesus, ao aparecer ali para Tiago e João, eles não tinham reconhecido o Jesus Cristo ressuscitado. E eles só perceberam ao partir do pão, quando Jesus faz a ceia com eles. E Jesus é visto por eles, aos seus olhos vivos, sendo glorificado no meio das nuvens. Então, quando eles viram, eles teve o maior temor. Agora a pergunta é: mesmo ainda na condenação, ainda não temes a Deus? Agora Jesus é ressuscitado, agora Jesus está vivo, mesmo hoje você está na condenação, não tem temor nenhum a Deus? Você ainda prefere ficar no mundo da condenação? Você ainda prefere ficar nos dias de trevas, sendo que Ele é a luz deste mundo, sendo que Ele é o guia, sendo que Ele é o que levará a minha vida e a tua vida para isso, para os céus, aonde nenhuma lágrima mais vai ser de sofrimento, aonde nenhuma dor mais será de enfermidade, aonde tudo será enxugado, tudo será restaurado, porque agora estaremos com o Rei da glória, o ressuscitado, Jesus Cristo, que padeceu, que expirou na cruz, que hoje não vivo mais nas trevas, mas hoje posso viver em luz, porque a luz iluminou Jerusalém ao terceiro dia. Jesus ressuscitou. Para terminar, livro de 1 João, capítulo 5.
2 versículos vai ser lido para você entender o que Jesus está falando nessa noite, através do seu Espírito Santo. Livro da primeira Epístola de João, capítulo 5, o versículo 11 e 12 diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem um filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Hoje, nesta noite, nesta condenação que está ainda, mesmo ainda não temerá Deus. Hoje você quer ter vida ou ainda prefere a condenação eterna? João 10:10 diz: o ladrão veio você matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. O ladrão que ele fala, ele não está falando da facção, ele não está falando só do ladrão que está no mundo do crime, ele está falando do ladrão da alma, daquele que vai te levar para a condenação eterna se você não tiver o Filho de Deus como teu Salvador. O ladrão é o próprio Satanás. Ele se manifestou para fazer as obras do mal, mas Jesus se manifestou para desfazer toda a obra do mal também. Mas precisa você ter ele na sua vida. E para ter Jesus precisa você ter ele como seu único e suficiente Salvador, porque agora já não é mais trevas aquele que tem Cristo, mas este já é luz para com aquele que tem Jesus. Quem tem Jesus, ele precisa ser diferente, ele tem que ser a luz do mundo e o sal da terra. Quem tem Jesus, ele precisa ser diferente, não só no modo, como diz, no cabelo, nas vestes, mas no falar e no seu rosto a brilhar. Porque quando as pessoas te olham, vai dizer: realmente este é um homem de Deus, uma mulher de Deus, este é um servo de Deus, esta é uma serva de Deus. Ele vai perceber, aquela pessoa que vai perceber que o teu rosto está diferente, que algo que brilha no teu rosto não é a maquiagem da Avon, não é a maquiagem do Boticário, mas é a unção do derramamento do Espírito Santo de Deus. A luz de Jesus, a luz de Ele na tua vida, a luz de Ele que desce como homem. Disse Jeremias que através da sua luz assim ele libertaria até os que estão em cativo. Quem está em cativo é aquele que não tem Jesus. Mas sejamos hoje na firme libertação que Cristo já nos libertou. Gálatas 5, versículo 1: para que não voltei à servidão. Aí você vai dizer: mas eu cometi um erro no meu passado e eu creio que Deus não perdoou, porque se você tem arrependimento, Ele te perdoa. E diz mais ainda em Romanos 8:1: nenhuma condenação há naquele que está em Cristo Jesus, porque já não faz segundo a vontade da carne, mas do Espírito. Quem entendeu a mensagem? Quem quer aceitar Jesus como teu Salvador, sai da condenação eterna. Se você entendeu a mensagem, você entendeu que Jesus é o seu único caminho de verdade e de vida. Se realmente você entendeu a mensagem, ele diz: quem quer ter vida, tenha Jesus, porque quem não tem Jesus não tem vida. Ah, mas eu estou respirando, eu estou aqui na igreja, como eu não tenho vida? Ele não está dizendo essa vida física, ele está dizendo para onde vai a tua alma quando chegar o dia do juízo. Ah, minha alma vai ressurgir no fulano de tal, Livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. O sujeito uma vez só, ordenado por Deus, o homem morrer, e vindo o juízo final.
Somente o juízo final vai vir para ti. Não seja Lázaro, seja no seio de Abraão. Lázaro estava no seio de Abraão. Aquele homem rico estava nas trevas. Ele diz: me dá só um pouco da água. Ele diz: não tem como eu ir para aí. Então não tem como a luz se misturar com as trevas, nem as trevas com a luz. Para isso há dois caminhos: a da salvação e da condenação. Aonde? A qual você decide? Ter a vida que é Jesus, que padeceu na cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou, para que hoje você tenha vida e vida com abundância, para que deixai as obras mortas, que é as obras do pecado, porque ele diz: eu sou a ressurreição e também a vida, e quem esteja morto, crendo em mim, viverá. João 11, capítulo 11 e versículo 25. Entendeu a mensagem da cruz? Que é loucura para o mundo, mas quem tem Deus é o poder de Jesus Cristo. Entendeu? Eu digo: Pai, tem alguém para aceitar Jesus? Eu digo: filho, não é nem por força nem por violência que você deve vir, mas sim pela palavra de Deus, aceitando Ele como teu Salvador e ficando filho com Jesus. Eu digo: Pai, eu digo: Filho e Espírito Santo de Deus. Todos já têm certeza da sua salvação, é isso? Graças a Deus por ter a certeza, porque com Deus não há dúvida. Sim, sim, não, não. Amém? Que Deus abençoe a todos, que o Espírito Santo de Deus faça o nosso coração. Mas até antes desta porta